Se te oferecessem um trabalho no qual você precisasse ficar longe de casa e da sua família por longos períodos, você aceitaria? Aposto que você está pensando, depende, ou de jeito nenhum. Mas essa é a realidade de muita gente nas mais variadas profissões e muitas vezes uma necessidade ou uma escolha profissional mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre trabalho longe de casa. Comigo aqui no estúdio, João Cavalcante, músico, vocalista do grupo Casuarina, Renata Pinheiro, ex-comissária de voo, e Éder Azevedo de Andrade, técnico de segurança do trabalho. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio com a gente. Vocês três vivem a mesma história de uma forma diferenciada, até pela profissão de vocês. Caso o João trabalha no meio artístico, né, e as viagens são mais esporádicas, como é que é a sua rotina de trabalho? A gente... Se é que tem uma rotina, né? É a não rotina, né? Mas a gente há 5 anos, todo inverno do Hemisfério Sul, a gente passa pelo menos 20 dias, 25 dias no verão do Hemisfério Norte, fazendo show quase sempre na Europa e de 2 anos para cá também nos Estados Unidos. E o período maior foi 45 dias. 2010, assim, dos 3 meses do inverno da gente aqui, eu passei quase 2 meses e meio no somatório, fora de casa. E é pesado, você fica lá, eu tenho 2 filhos pequenos e a minha mulher fica super sobrecarregada, enfim, é pesado, mas assim, em contrapartida, no período que eu estou no Rio, eu posso ser um pai mais atuante, porque minha rotina me permite estar durante o dia com eles, de manhã com eles, e eles voltam da escola, eu estou em casa, então acaba que tem prós e contras, né? Como qualquer relação de trabalho e de família, você tem... A presença é mais presente, talvez, Enquanto né? eu estou lá, certamente eu sou um pai mais intenso do que o pai que trabalha no escritório e chega de noitão em casa e vê o filho... A gente conhece muita história disso, né? Que tem um trabalho formal com uma rotina mais bem estabelecida, mas vê muito menos os filhos do que eu. Ou até com a qualidade mesmo. Éder, no caso, fica 15 dias fora de casa e 15 dias em casa, ou seja, você vive o avesso, né, nesses 2 momentos, ou seja, ou você está super ausente por um longo período, ou você está super presente. Você tem um bebê também, né? Eu tenho uma bebezinha, Eduarda, de 1 ano e 9 meses, e tenho uma enteada também de 9 anos, assim, que toda a vida dela a gente teve junto, assim, né, desde bem cedo. E é bem isso que o João falou agora há pouco, né? Eu trabalhei em escritório antes disso e, tipo, saía de casa, ela ia para a escola, né? No caso, a Júlia, que é a mais velha, ia para a escola e quando eu chegava em casa ela já estava ali no horário de jantar, já com pijaminha para ir dormir, né? Então o convívio mesmo era final de semana, né? E às vezes final de semana você, quando é o tempo que você tem para relaxar ou para sair em conjunto todo mundo, se estiver chovendo, no caso você fica dentro de casa, só não tem um convívio integral, né? E agora embarcado assim eu acho que eu aproveito bem mais, principalmente com a bebezinha, troca de fralda, alimentação, banho, eu acho que eu bem mais presente, né? Claro que tem o lado ruim assim, tipo festa de escola, né? Festa em Dia dos Pais, agora eu vou embarcar já. Então, não vou estar em festa de Dia dos Pais, não vou estar em festa de junina, essas apresentações que tem em escola. Geralmente, assim, tem que ver com a escala, mas o convívio mesmo integral, acho que é bem mais interessante desse jeito, né? Assim, eu acho que eu aproveito bastante, mais do que eu aproveitaria se tivesse de segunda a sexta no escritório, né? E a Renata, no caso, que é comissária de voo, trabalhou por 20 anos, né, com uma rotina também de voos, inclusive por longos períodos, com um filho pequeno, e agora você está, na verdade, não está mais atuando, mas o seu marido continua, ou seja, você vive os 2 lados, da pessoa que fica e da pessoa que vai. Como é que você percebe essas 2 posições dessa vivência? Hoje, eu trabalho o dia inteiro e eu acho que eu tinha mais qualidade quando eu estava longe dele. Porque a gente tinha períodos que eu ficava em casa, então eu aproveitava o máximo, a qualidade, né, da presença. Hoje não, hoje tudo é muito corrido, então eu fico em casa à noite e no domingo, então é pouco tempo. Você tem um curso, né, para comissários? Eu tenho um curso. Então, você ainda estimula pessoas a terem hoje eu formo, exatamente, é ótimo. E hoje eu fico o dia inteiro no curso, de 8 às 10 da noite eu chego em casa. Então eu não tenho mais aquele tempo todo que eu tinha. Então hoje eu acho que o meu tempo está bem menor do que antes. Eu acho que antes eu tinha mais qualidade com ele. E os seus alunos pensam nisso, se preocupam? Eu falo o tempo inteiro.
Eles perguntam, e aí, como é ser mãe, ser comissária? É dolorido, mas passa. Teu filho já está com 11 anos, né? 15. 15? E você percebe algum reflexo dessa convivência espaçada em alguns momentos com ele por conta disso? Ou isso, na verdade, também fez parte do amadurecimento? Olha, eu acho que ele amadureceu muito. Hoje ele é uma criança super independente. Eu digo que filho de comissário é independente. Porque a gente acaba criando eles para o mundo mesmo. Né? Até porque vai ser um viajante natural, né? Exatamente. Com todas as facilidades. Exatamente. Então, ele é bem independente, é tranquilo, não tem problema nenhum com a minha falta. Eu acho que eu dei bastante qualidade de vida para ele. A minha presença, né, quando eu estava presente, né, foi com qualidade, muito. Só ele. Era pracinha, então era tudo para ele. E hoje eu vejo que isso levou ele ser essa criança que ele é. Independente, tranquilo. A gente conversa muito, ele é super meu amigo, porque eu sempre conversei muito com ele. Então vocês já estão vendo que não vai ser um grande problema. Quer dizer, o problema, Tomara. na verdade, acho que já é esse momento da vivência, né? Do distanciamento, que às vezes talvez dói, principalmente nesses momentos de festinhas e tal, deve ser um pouco mais bem complicado. complicado, assim, mas a gente fica sempre atualizado. Hoje em dia tá tudo mais fácil, com internet, com telefone, do tempo que você quiser, Skype. com Até foto, porque tem muita com tudo gente que isso. tem uma rotina de trabalho e que está sempre em casa e tal, e que não vai para essas festas também, ou Isso, porque não está nem com exatamente, vontade. Então, na verdade, Hoje às é vezes, um o álibi querer ali, estar alguma junto, coisa, né? A festinha junina eu perdi esse ano também, das crianças. Aí você chega em casa, vê os vídeos e curte junto. Aí eu chamo eles, falo assim, vem ver com o papai não viu e tal. Tem um processo de adaptação mesmo, assim, né? De uma rotina que foge do convencional. Mas, assim, acho que a gente projeta muito o nosso próprio sofrimento, a gente pai que fica um tempo longe, assim, na criança. E para a criança o tempo passa de uma outra forma, eu acho também. Assim, os meus têm. Né? Os meus, o Tom vai fazer 5 e Luna tem 3. A intensidade de um mês, porque esse um mês que eu passei fora agora foi trabalhando muito. Então, além de tudo, eu chego em casa muito desgastado. Tem isso, muito, né? Não está ali só para estar com a família, né? Por mais que eu estivesse viajando por lugares incríveis e tal, mas eu tinha muito pouco tempo para absorver as coisas e tal. Então, você chega muito cansado. E eu percebi o quanto eles já são compreensivos mesmo, nesse sentido, assim, de perceber, o papai está chegando de viagem. Então, eles que é como se eles percebessem que a minha carência é do tamanho da deles. A carência é da então, gente, né? Não é deles. Exatamente. Eles não têm essa referência, E a né? culpa é nossa, porque é a gente que se sente culpado, né? Diz, vou largar, vou E vai deixar. se sentir trabalhando como comissária ou com qualquer outra Qualquer outra coisa, inerente, qualquer né? outra coisa. Eu acho que a mãe se culpa um pouco mais. E no meu caso, que sou o pai, é bom que se diga que os filhos sofrem, o pai sofre, mas quem sofre é a mãe. Mesmo. A mãe sofre. Porque ela, além de tudo, para ela tem a coisa do... Eu estou saindo viajando e por mais exausto que eu esteja, eu estou exausto num ambiente diferente, estimulante, em contato com outras pessoas e não sei o que, parará. E ela está super sobrecarregada, assim. E ela não sai daquele ambiente, né, o tempo inteiro, né? Pro casamento é muito legal. Pro casamento é legal. Mas eu não vou deixar você falar disso agora, sabe por quê? Porque a gente tem uma reportagem justamente de uma mulher que fica em casa por longos períodos e ela fala um pouquinho disso. Vamos conhecer a Denise. O Paulo Belardi, nosso repórter, foi ouvir a história dela. Vamos ver. Yasmine, agora a Denise vai contar pra gente como é que é viver essa situação de ter o marido longe por 15 dias trabalhando numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Denise, quando você casou com o Francisco, você já sabia que a vida seria assim, né? 15 dias ele no trabalho e 15 dias em casa. Como é que foi para você receber essa situação? Bom, no início do namoro, isso foi perfeito, porque eu morava em Santa Catarina e ele no Rio de Janeiro. Então ele tinha de 15 a 21 dias de folga, que ele ia direto para Tubarão. E aí ele ficava por lá e aí a gente podia, né, final de semana passear e tal. E durante a semana eu trabalhava o dia todo. Então aí vocês resolveram morar juntos, engravidou. Como é que foi durante a gravidez ter o marido longe de casa pela metade do mês? A gravidez a gente sempre fica assim muito sensível, né? E eu sozinha aqui, então também chorava de saudade, tudo. E eu tinha que fazer
exames, coisas, ultrassom, eu sempre procurava fazer quando ele estava desembarcado, mas às vezes não dava, então eu ia sozinha também. Ficava pensando como é que vai ser quando o bebê nascer, né? Agora o Bruno tem 2 anos e meio, né? Como é que é essa relação hoje com o filho e o marido longe de casa? Eu percebia que quando o pai ficava ausente, ele sempre ficava assim mais enjoadinho, mais choroso, ou dava uma febre aparecia, alguma coisa acontecia assim. Um dos maiores medos quando ele está embarcado, que eu tenho, é assim, é de ficar doente, de acontecer alguma coisa comigo. E aí o que vai ser do Bruno? Quem vai ficar com ele? Até o Francisco desembarcar, até saber, com o decorrer dos meses, eu fui fazendo amizade aqui nesse condomínio, que a gente tem muitas mães com muitas novas famílias surgindo aqui no condomínio. Então a gente formou um grupo de apoio, assim, de ajuda. A gente não pode programar nada. A gente não pode assim programar, surgiu uma passagem aérea, vamos programar uma viagem. Não dá. Natal, vamos passar todo mundo juntos. Não dá, porque a gente não sabe. O Natal, o aniversário do Bruno. Então o aniversário do Bruno é 3 de dezembro. Mesmo que caia num sábado, eu não posso programar a festa dele. Porque a gente só vai saber às vezes uma semana antes se ele vai estar aqui ou não. Tem uma parte boa, alguma vantagem de ter um marido 15 dias fora de casa? Dizem que um casamento de marido embarcado dura uma vida toda. Isso pra mim eu acho muito bom, porque nesses dias que ele está de folga, então ele volta, ele desembarca, aquela alegria, né? A gente fica lá e aí depois começa aquela coisa da rotina chata de casal e tem que comprar coisa, tem que pagar conta, resolver todas essas coisas, né? Todo mundo passa por isso. Mas aí depois já começa a vir também, vem sempre os aborrecimentos, né? Chato. E aí ele embarca. E a gente vai vivendo bem dessa maneira, né? Que é a maneira que a gente tem para viver. Né? Ah, que beijo gostoso, papai. Papai tá trabalhando, né? Tem tudo muito bom, né? É isso aí. Agora bem isso aí vai, mesmo, né? É deixa bem quieto aqui com meu filho. É isso mesmo, É bem isso mesmo. A primeira semana é só amor, né? Daí a segunda semana já começam os conflitos, ali alguma coisa. E também é uma convivência mais contínua, né? Nesse período que tá em casa. E ainda mais agora ela tá sem trabalhar, porque é por causa da bebê e tudo. Então, full time, né? Uhum. E é bem isso mesmo. Dos 3 últimos dias ali, já em mim também já começa a bater a atenção para embarque ali, aquela, né? Tem atenção, a TPE, né? E já começa a TPE, né? Atenção para embarque, ele já começa a bater também, já dependendo do sempre tem aquele pessoal, né, que já manda um e-mail, tá rolando uma auditoria aqui, hein? Já vem preparado, né? Então a gente já sobe mais ou menos com a cabeça já focada e já começa esse conflito mesmo quando desce. Aí ela já falou, a primeira ligação que você faz é dizer que me ama e tudo. Quando sai daqui com raiva já chega, porque muda totalmente o cenário, você realmente você põe o pé no chão e tudo, né? E a saudade dá uma instigadinha, né, dá gente? muita Então, vou coisa. deixar todo mundo com um pouquinho de expectativa para a gente continuar no próximo bloco conversando sobre isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas volta já, não sai daí não. Estamos de volta conversando sobre trabalho longe de casa. Comigo no estúdio o Éder, o João e a Renata. A gente terminou o bloco um pouquinho antes vendo a história da Denise, né? Ela traz várias questões de quem fica do outro lado, até uma vontadezinha de às vezes ficar sozinha também, né? Esse convívio contínuo nos momentos que vocês param em casa, tem essa intensidade, isso também prejudica um pouco? Qual é o pró e contra disso aí? Eu acho que tem suas vantagens, mas também às vezes você precisa de um tempo só seu, né? Tipo, no meu caso, eu fico a bordo com outras 150 pessoas, né? Trabalhando ali 12 horas por dia e tal. Quando eu chego, claro que eu só quero ficar com minha família, não tenho, até porque eu não estou na minha cidade, né? Eu sou de Natal, moro no Rio, então não tenho aquele grupo de amigo grande aqui para você sair e dar uma desopilada, né? Então, a gente fica muito fechado ali, né? E isso às vezes, acho que torna um pouco cansativo, assim, né? Pô, são 14 dias você ali acordando, dormindo, né? Todas as refeições do lado do companheiro. Eu acho que tanto para mim quanto para ela, acho que às vezes dá uma desgastada, mas dá uma respirada. Mas mais pro finalzinho, né? No começo não, né? Mais pro finalzinho. E você, Renata, no caso, seu marido continua viajando e você conhece muito bem a rotina dele. Você acha que o fato de você já ter vivido você viver esses dois lados facilita na relação de vocês? Facilita, porque a rotina é complicado. Quando a coisa começa a cair na rotina, de novo já está na hora dele pegar a malinha e vai embora. Aí
eu tenho meu espaço, ele vai ter o dele lá no quarto de hotel. E aí, quando ele volta, é maravilhoso de novo. Aí, quando começa a ficar ruim de novo, ele vai de novo. Eu até pergunto para ele, vem cá, quando é que é o próximo voo? Recarregando energia, para né? recarregar as baterias, né? Eu perguntei como é que tá a escala, em quantas folgas, né? Ele falou, já que Tô escalada para qual dia esse mês? já né? quer Que me dia ver você vem? longe? Ele falou, não, só para dar uma aliviada, né? Porque às vezes a pressão fica grande. E outra, vamos dizer assim, o reencontro, O reencontro depois é da bom. viagem é muito bom, É. é um negócio... Não cai na rotina esse reencontro? Não, é Não. casamento para a vida inteira. Se souber levar, é casamento para a vida inteira. Isso eu falo até para os meus alunos, os futuros comissários. Querem É um casamento pra- de longa duração, seja um comissário. Exatamente. A gente realmente, exatamente. eu tenho, vou fazer 14 anos de relacionamento com a minha mulher, entre casado e namorando, e realmente, assim, quando passa um período desses longos fora, a volta a gente é como se fosse o início de namoro de novo. Exatamente. Isso é um patrimônio que a gente tenta sempre preservar, assim, tanto que a relação vai, durante a viagem, a relação vai deteriorando um pouco também, ela está sobrecarregada lá, eu estou sobrecarregado cá, e não poder ajudar, e não sei o que, parará. Quando a gente chega, é como se tivesse um capítulo novo a ser construído a partir dali. Então, você meio que deixa de lado qualquer ranço que tenha ficado nas comunicações durante a viagem e começa um namoro novo, que dura bastante tempo. Mas isso tem a ver também com contato? Como é que vocês travam contato quando vocês estão fora? Porque isso foi uma questão resolvida por eles com vídeos, ligações que eles fazem pela internet, enfim. Para você também manter a relação mais acesa, assim, esse contato contínuo, essa contribuição à distância, como é que vocês trabalham isso? Eu acho que o milagre da internet, né, ajudou bastante isso aí. Meu pai também trabalhou nessa jornada de embarcada aí minha infância, minha adolescência inteira. Hoje ele já trabalha em escritório e tudo isso, né? E não tinha, né? E não E não tinha, então tinha. era por carta, né? Eu tinha um amigo dele que ia Gente. embarcar na metade da escala dele, ele fazia 28 por 28, que ele trabalhava internacional. E a gente escrevia carta, mandava foto para ele. Então imagina como é que não era bem mais, Mais difícil, sofrido, né? é lógico. Hoje em dia, com a internet, a minha filhinha de 1 ano e 9 meses aprendeu a falar papai primeiro que mamãe, para deixar minha esposa mais feliz comigo ainda. né? Os meus também. Porque Não era ela privilégio passava seu, ali não. o mês inteiro com ela e eu metade do mês. Mas por quê? Porque eu ligava, ela sempre falava, ó, papai, ela... Tanto é que ela pega um telefone, ela faz, alô, papai? Primeira coisa que ela fala. Então, eu acho que a comunicação melhorou bastante, né? Então, isso aí supre bastante, não supre totalmente, claro, o contato físico ali, né? Você está presente é outra coisa, mas você saber que você não está totalmente isolado, eu acho que gera um certo conforto também. E tem um né? truque para quem fica muito tempo longe de filho pequeno, que é levar uma peça de roupa suja da criança. Nossa, O cheirinho é por bom quê? demais. O cheiro da criança. Porque o contato visual, você conversa, tudo não sei o quê. Mas o cheiro você não Porque leva. ela também deve ficar, a criança fica com cheiro, com uma camisa do pai, ela relaciona, né? Mesmo roupa de cama, não sei o quê, o cheiro não precisa ser tão sujo assim, né? Mas uma roupa usada dos filhos. Eu, durante bastante tempo, quando eles eram mais bebês, hoje em dia eu já não faço mais. E tem uma brincadeira que a gente fazia também, que era eu falo assim, pô, me empresta um brinquedo seu, filho, que papai vai precisar na viagem. E aí tinha uma coisa de responsabilidade dele deixar um brinquedo dele comigo. Confiança. E interessante. responsabilidade minha de eu ficar Guardar. com o brinquedo dele a viagem toda e trazer de volta. Filho, papai usou bastante seu brinquedo. O brinquedo viajou o mundo. Tem uma coisa de você criar vínculos, mesmo à distância, você criar vínculos simbólicos mesmo né, da família, assim, que a gente sempre tenta exercitar o tempo todo. Até porque a fantasia da criança vai longe nisso, É. né? Agora, eu tenho uma dúvida aqui sobre ciúme na relação, porque também períodos longos, fora de casa, tanto quem vai quanto quem fica tem que estar muito seguro. Com certeza. Acontece muita questão de ciúme? Eu não sou ciumento, eu naturalmente não sou ciumento. Ela, Músico, se né? você perguntar para ela, talvez ela diga que também não é, mas ela é bastante ciumenta, me parece bastante ciumenta pelas reações que tem. Mas acho que a gente já lida bem, assim, durante quase 14 anos a gente Muito tempo lidou com já, né? isso, Já então a gente já lida bem, mas ela tem ciúme ainda mais por isso, porque a minha profissão pressupõe que eu me exponha em palcos, que eu realmente tenha contato com muita gente durante a viagem, eu conheço muita gente, tal, não sei o quê. Então ela naturalmente fica insegura mesmo, e eu tenho que lidar com isso de uma forma... Compreender, né? compreender. Eu tento ser bastante compreensivo em relação ao ciúme.
quando eu preciso dizer para ela também assim, que lá, você está viajando, filho, pelo amor de Deus, não entra nessa. Aí eu Não, falo. João, quem está viajando é você, sem parar. Bem longe, né? Mas é. Tem, mas eu acho que precisa trabalhar muita confiança também, né? Não só com relação ao ciúme ali do amor, né? Porque, pô, se pensar bem, você está 14 dias, eu tô sem saber o que ela está fazendo, né? Mas ela também, tem mulher a bordo também, tá entendendo? Assim, não tô dizendo que tem mulher disponível a bordo. Existem mulheres que trabalham a bordo, isso aí é normal, já existe bem mais do que existia antigamente. Mas tem que ter confiança, né? Não eu não tô lá para isso, né? Então, Eu ela nem também, penso. a gente já tem uma Melhor não família, pensar. tudo, né? Então, É melhor não pensar também, tem esse lado, né? Não, não Você- penso. Eu confio e pronto. Porque também ele fica, imagina. Se desgasta também, né? Hotel, vai pro hotel, a tripulação, né? Sai à noite, vai jantar. Então eu não penso. E confio. Agora, Também. João falou desse retorno, né? Quando volta, que é uma coisa boa, que é festiva, a relação começa toda de novo. Agora, tem uma cobrança também, porque quando vocês voltam, tem a mulher ou o marido, no seu caso é um pouquinho diferente, mas os filhos, as contas a pagar, a rotina para se colocar em dia e o casamento para resolver. Essa cobrança, isso gera em algum momento um conflito? Ou é Acho que compreensão gera, pura? não, gera e gera durante a viagem também. Aí esse tipo de cobrança, ainda mais com o Skype, ligações e tudo, ela se mantém. Mas aí faz parte eu acho, da manutenção de um casamento, né? Isso aí não tem muito como você fugir disso. Viajando ou não, você vai estar Viajando ou não, vivendo as contas isso, estão né? aqui para serem Se bem pagas, administrado. os filhos estão aqui para serem educados, o casamento está aqui para ser mantido. Então, você lida com isso de uma forma. Eu só acho que tem esse ingrediente que no nosso caso que trabalha um período fora, o meu é até um pouco diferente porque eu raramente, uma vez por ano no máximo, passo um período mais longo, longe. As minhas viagens em geral são de 2, 3, 4 dias no máximo, durante o ano regular aqui no Brasil, né? Faço 2, 3 shows e volto no máximo. Mas, então, a rotina é um pouco mais mantida, né? Nesse sentido. A gente até tem menos períodos longos de ausência. Mas é isso, tem esse ingrediente adicional que é um calor novo, é revigorante você reencontrar. Você já te depois. inspirou alguma vez para uma música, por exemplo? Ah, inspira, né? É sensorial, qualquer sensação que você tenha, você usa para criatividade e tal. Agora, falamos da chegada, agora na hora da partida, você no caso está com um filho já adolescente, ele já dá um viva, oba, vou ficar sozinho em casa? Tá. Mas quando era pequeno não era assim, Não. tinha um sofrimentozinho. Tinha um sofrimento. Quando eu ia, ele até não ligava muito porque ele estava entretido com alguma coisa, dava um beijinho e tal, mas quando eu voltava, ele se agarrava comigo e eu sentia que ele estava triste, né, a saudade dele, né, e grudava o dia inteiro. Você já pensou em abandonar a profissão por conta disso ou voltar antes do tempo? Isso já te deu uma Já, agonia? no começo foi difícil para mim. Quando ele era pequenininho, foi muito difícil. Tem algum método, gente, para facilitar essa despedida? Vocês trabalham? Eu não sabia como fazer na época, não. Eu acho que não tem como, porque é o sentimento, né? Você tenta controlar aquilo. Mas Eu acho que tem a coisa de não valorizar muito também. Isso é importante, né? Ainda mais as crianças pequenas. eles choram, né? Se você valorizar, o papai, você se tem o que drama partir de demonstrar você, né? segurança. Por mais que você esteja dilacerado por dentro, e a mãe também, mas vocês pais têm que passar a segurança para as crianças, porque a criança é uma esponja muito mais... Ela reflete muito. né? muito mais absorvendo muito mais do que a gente, né? Então, eu acho que a técnica que inconscientemente a gente desenvolveu é tentar não valorizar muito, assim, dar um beijo, dar um abraço forte, demonstra segurança. Ó. E uma coisa também Eu que chorava no carro. já na ida, né? No carro. depois, né? Escondida, né? Escondido. Para ele, não. E uma coisa que a gente depois percebeu também que a gente fazia intuitivamente, que não é muito legal, que eu dizia assim, filho, toma conta da sua... Eu dava Jogar muita responsabilidade para ele. Pra ele, Aí é. eu percebi que ele ficava angustiado com isso também. Tinha que Isso é mostrar uma outra maturidade. coisa. exatamente. Você Vai mesmo demais. vai descobrindo qual é o caminho que você... Eu percebia que ele ficava, eu falava com ele em vez de curtir comigo no Skype quando eu estava viajando, ele ficava assim, pai, isso. E o Dando moleque tem 5 satisfação, anos né? agora, então ele já... E ele deve tem ser uma- diferente com a de 3, né? já Assim, é bem diferente, A gente já tem mais... Tanto que ela nunca me rejeitou, como ele chegou a me rejeitar quando eu voltava, ele muito pequeno.
passar aquele primeiro dia assim meio, sabe, dando a revanche assim. Ah, você ficou esse tempo fora, agora também eu vou dar um te esnobar tempo um aqui, pouco. né? É. Ele chegou a fazer isso. Isso dói. E ela não. A aluna papai, já vem, não tem muito segurança. Acho que por isso mesmo, assim, por você ir descobrindo a linguagem da segurança que você passa e tal. Muito aprendizado nessas vivências, né, Total, gente? total. Eu acho que realmente essas chegadas e partidas são momentos emocionantes que a gente tem que mais usufruir disso. Queria agradecer muitíssimo Obrigado. a vocês pela presença de vocês. Já estão todos com viagens marcadas, aposto. Ah, já. Já. Próxima. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Valeu. E obrigada a você que acompanhou o programa pela TV ou pela internet. Se identificou com o assunto de hoje? Você vive algo parecido? Compartilha com a gente. Você também pode sugerir um tema e participar do programa. Eu espero você aqui no nosso próximo programa. Até lá!